Saudações a todos e todas, sejam bem-vindos a este vídeo, que vai ser o nosso segundo vídeo, né? Dando continuidade ao vídeo anterior que falou sobre mídia educação e seus conceitos. Agora nós vamos falar sobre as dimensões da mídia educação, né? Como falado no vídeo anterior. Nós temos aí as três dimensões, que seria para, com e através, né? Educação para as mídias, educação com as mídias e a educação através das mídias. Tá? Então, nós vamos agora, neste vídeo, adentrar um pouco mais a estas dimensões, né? Vamos entender, né, aí como a imagem exemplifica, como se dá, né, essa apropriação dos conhecimentos nas mídias, né? Nessa parceria entre professor e alunos, né? A gente sempre tem que levar em consideração que esse trabalho é feito em parceria de professor com alunos. Não existe um detentor do saber e outro que nada sabe e que tem que aprender tudo de maneira acrítica, né? Então, o professor tem a sua contribuição enquanto profissional e pessoa que se capacita para isso, né? E o aluno tem a sua contribuição de sujeito à informação, que hoje tem a possibilidade de buscar conhecimentos fora da escola, né? Então, para que ele tenha esse direcionamento, o professor precisa estar capacitado, né? E é um dos objetivos desse nosso produto educacional e da nossa dissertação, né? Ajudar nesse processo de formação dos professores, para que eles possam ser esses mediadores da relação dos alunos com os conhecimentos, tá certo? Então, a nossa primeira dimensão, né, que seria para educar para as mídias, seria o que, pessoal? Essa educação para as mídias, ela vai compreender, né, as mídias, vai buscar a compreensão das mídias enquanto um objeto de estudo, né? E uma temática para a gente refletir as práticas educativas, né? Entendendo, esclarecendo como elas se organizam, como as mídias se organizam, né? Através das suas linguagens, das suas narrativas, da semiótica, né? Da análise de imagens e da apreciação de notícias, produtos, livros, filmes, reportagens, né, utilizando de maneira crítica, analisando tudo isso de maneira crítica, né? Seria basicamente você pegar tudo que a mídia produz, colocar ela ali na sua frente e ser capaz de entender o que tem por trás de tudo isso. Quais são os interesses de uma propaganda aparentemente inocente? É, Quais são os interesses dessa propaganda, né? Ajudar os alunos a compreender. Se ele vê a propaganda de um tênis, o que que aquela empresa quer passar com aquela propaganda? Ela quer só vender um tênis? Ela quer vender um estilo de vida? Ela quer vender mais do que isso? Né? O que que uma reportagem sobre corrupção pode nos dizer sobre o esporte? Esse tipo de relação. Apreender os conceitos por trás das mídias, certo? Então seria basicamente esse o papel da educação para as mídias, tá? Essa imagem, né, que nós estamos colocando aí para exemplificar, diz um pouco, né, de maneira assim simples, o que a gente pensa dessa dimensão, né? Nós estamos sendo o tempo todo bombardeados, né, por informações, propagandas, mídias, e qual é o tipo de relação que nós vamos estabelecer, né? Nós vamos entender o fenômeno para vivenciá-lo, ou nós vamos apenas ser levados pela maré, né? Então é um objeto de estudo. E aí a gente vai se perguntar, nós somos influenciados pelas mídias? Né? E se nós somos influenciados, de que forma se dá essa influência? Né? Quais são os interesses por trás dessa influência? Certo? Existem possibilidades, né, da gente refletir de maneira crítica sobre essa relação das pessoas com as mídias? Se existe essa possibilidade, então nós vamos atrás disso. Então esse é o papel da educação para as mídias, tá? Seria essa reflexão, a apreensão dos conceitos e dos interesses por trás das mídias, tá certo? Dentro aí, né, das nossas sugestões de atividades, né, para que a gente possa fazer e pensando em mais do que apenas refletir, mas pensar ações práticas, né, sobre o que fazer, a gente poderia colocar o quê, né? O uso de produções midiáticas variadas, né, impressas, digitais,
para apresentar o conteúdo da matéria do professor, né? Independente da sua disciplina. Podem ser filmes, documentários, reportagens, notícias, propagandas, memes, que são uma forma de compartilhamento de informações hoje em dia, vídeos da internet variados, jogos, né? Games. E também nós poderíamos apresentar aos alunos, né, uma produção midiática e procurar analisá-la, né, junto com a turma, tentando promover essa análise crítica, né, das mídias. Então, pensando em ações para mais do que apenas ficar refletindo, tá? São sugestões, né? Mas é claro que é muito amplo, então está aberto para que cada um pense também as suas. Ficam aí as nossas sugestões, tá? A educação com as mídias, né? O que seria essa educação com as mídias? A educação com as mídias, ela vai consistir em se utilizar essas mídias enquanto ferramentas, enquanto instrumentos, certo? Não existe nenhum problema de se utilizar as mídias como instrumento. O problema reside em só utilizar as mídias como instrumento. Né? Você não avançar para além disso, para as outras dimensões. Você ficar apenas ali utilizando quanto uma ferramenta para acessar a internet e receber todas aquelas informações ali sem refletir, né, a respeito. Então, educar com as mídias seria isso, utilizá-las enquanto instrumentos, ferramentas, para se apropriar tecnicamente, né, no popular, aprender a mexer com o computador, aprender a mexer com o tablet, com o celular, smartphone, o livro, né? Que a gente sempre lembra, é uma mídia também, né? Uma forma de mídia, de tecnologias também, né? Então seria isso, educar com as mídias, tá? A gente tentar colocar, né, essa relação, né, de funcionalidade, que não há problema, né, desde que não seja apenas essa relação que a gente vai estabelecer, tá bom? Então aqui, pessoal, nós podemos ver duas representações das mídias enquanto ferramentas pedagógicas, né? Uma imagem simples, né, mostrando o aluno ali utilizando o computador, né, enquanto um instrumento para acessar a internet, acessar as informações, né? Então, o computador ele é um poderoso instrumento, né, que foi construído e que nos auxilia, né, nessa tarefa de acessar o conhecimento. E aqui do lado coloquei um livro, né, que é também, né, uma ferramenta pedagógica, é uma mídia impressa e é uma tecnologia, né? A gente costuma às vezes pensar em tecnologia só com smartphone, computador, tablet, internet, coisas tecnológicas, né, no sentido ali mais moderno da palavra. Mas o livro é uma tecnologia sim, né? É uma mídia impressa e é uma tecnologia também, tá? Então a gente precisa sempre levar isso em consideração. Utilizar as mídias, principalmente porque nem sempre nas escolas nós vamos ter condições de ter computadores, tablets, né? Os livros também são mídias e também são tecnologias, tá? Então é importante a gente ter isso em mente. Dentro aí do exemplo, né? Tentando trazer alguns exemplos, né, de atividades dentro dessa dimensão, nós poderemos o quê? Estimular os alunos a utilizarem, né, os seus celulares para registrar fotos e vídeos e aprender a editá-los, né? Pode ser atividades da aula, os alunos podem registrar, fazer registros e depois criar materiais, né? A gente já vai entrar na outra dimensão que a gente vai falar agora a pouco, daqui a pouco. Então seria o que? Capacitá-los, né? Para aprender a utilizar o celular mais do que apenas para joguinhos, né? Que é também algo que faz parte, mas o smartphone, o celular é uma ferramenta muito poderosa para a gente apenas ficar jogando, né? Aí entra a vivência com jogos eletrônicos, que também vai ajudá-los. Utilizar, né, plataformas variadas para fazer pesquisas na internet, né? Entender que existem diversas formas de se pesquisar na internet. E também, né, como a geração anterior, né, a minha geração chegou a fazer ainda, realizar pesquisas em livros, em enciclopédias impressas, né? É algo que se perdeu com o tempo, né? Em alguns casos é difícil competir com a internet, né? Mas ainda existe essa forma de pesquisa, né? Para que os alunos saibam abrir um livro, olhar o sumário, pesquisar aonde está determinada página, determinado conteúdo,
Parece algo bem banal, trivial, né? O aluno não saber olhar um sumário, mas acontece na escola. Eles estão perdendo esse hábito de abrir um livro, pesquisar no sumário em que página que está determinado assunto e ir lá na página e pesquisar, né? Porque a forma de pesquisar na internet é diferente, né? Então, esse tipo de pesquisas em materiais impressos também é uma sugestão interessante, tá bom? Agora a gente vai entrar aí no educar através das mídias, pessoal, que seria o quê? Esse educar através das mídias seria que a gente possa produzir, né, construir e divulgar novos conteúdos, né, amparados nas duas dimensões anteriores, né, onde nós entendemos os conceitos e as relações que as mídias promovem. Nós, na segunda dimensão, nos instrumentalizamos, aprendemos a mexer nas tecnologias, né, digamos assim, a utilizar as mídias enquanto ferramentas para acessar os conhecimentos, e a partir dessas duas dimensões nós chegamos na terceira, que é pegar tudo isso e ser capaz de produzir novos conhecimentos, né? Refletir sobre o que nós recebemos, refletir, né, como eu disse, nos e preparar novos conhecimentos, pensar, dar nossa contribuição, né, através das nossas reflexões, certo? Então, ó, os professores e os alunos consomem, né, as informações e consomem o conhecimento através das mídias. Sim, não há problema em ser um consumidor de conhecimentos através das mídias, né? Só que nós também temos a capacidade, devemos trabalhar isso em nós, professores, e nos nossos alunos, de produzir conhecimentos, utilizar essas mídias para produzir novos conhecimentos, dar a nossa contribuição ao que a gente aprende. É uma dimensão importante. Então, não existe uma dimensão de mídia de educação mais importante que a outra, mas sim as três devem trabalhar em conjunto, tá? Então, nós temos que compreender os conceitos, nos instrumentalizar e ser capaz de produzir novos conhecimentos, certo? Dentro da sugestão, né, de atividades, nós podemos produzir e divulgar materiais audiovisuais, né, construídos pelos alunos com auxílio do professor. Nós podemos criar blogs, podcasts, jornal escolar ou semelhantes, né? Os alunos podem pensar ali dentro da sua realidade e criar um tipo de material, né, dentro da realidade deles. E também construir jogos educativos em formato digital ou outros formatos, né? Existem estudos aí já sobre você construir jogos digitais na sua realidade ali com os alunos, né? Tem estudos interessantes já sobre o tema, inclusive citados no nosso trabalho, em que você pode pegar os jogos que normalmente você joga no celular e reproduzi-los com os alunos em quadra, né? Então são opções de construção de conhecimento a partir das outras duas dimensões que vão desencadear essa terceira dimensão e a capacidade de que a gente possa produzir novos conhecimentos e divulgá-los, né? Então, são projetos que podem ser pensados, aí são sugestões, cada professor pode pensar aí dentro da sua realidade, ok? Então, era isso que esse vídeo que eu gostaria de apresentar para vocês, essas três dimensões. No próximo vídeo, nós vamos adentrar no objeto também, num dos objetos do nosso estudo, que é o xadrez, e como ele se relaciona com essas três dimensões que nós acabamos de apresentar, tá certo? Então, espero que vocês tenham aproveitado o vídeo e nós nos vemos no próximo vídeo, tá certo? Obrigado.